Deus. E que é uma questão filosófica da tomada de decisão na minha visão, que é o seguinte. O que é a vida? A partir do momento que teve o Big Bang... A partir do momento... É um meme. Que teve o Big Bang... as equações meio que foram setadas de como o universo seria. Porque você tem todas as partículas que estão dentro do sistema ali, e você tem a lógica pelo qual o sistema vai reger essas partículas. Então, se você saber aquela matemática do Big Bang, você, em teoria, consegue calcular tudo que vai acontecer no futuro. Nossa, você trouxe uma coisa absolutamente maravilhosa, tá? Uma discussão absolutamente maravilhosa. Eu não sou o cara certo para discutir isso, porque assim, tem pessoas que se dedicam em tempo integral a essa discussão. Mas a gente não consegue chamar o Jordan Peterson. Não, mas o Jordan Peterson não discute isso também. É mais moral, a questão moral, mal e bem e tal. Mas aqui, só para dizer o seguinte, olha só. Essa ideia é uma ideia que pressupõe que o movimento das coisas ao longo do tempo, ele é necessariamente o fruto de um grande algoritmo, certo? Ele obrigatoriamente, portanto, ele pode ser revertido às suas condições originais, perfeito? Existe uma teoria alternativa, que é uma teoria computacional do que diz o seguinte: é só na computação das coisas que as coisas vão se revelar. O que significa o quê? Existe um componente de acaso, vamos falar isso de uma maneira bonitinha, existe uma estocasticidade intrínseca, que quer dizer só o seguinte: shit happens, que não é previsível por mais que você tenha todas as equações do sistema original. Tá? Então, mas por que não é previsível? Por que não seria previsível? Se você tem a lógica e o que a lógica infere. Porque você tem porque existe uma impossibilidade na própria ideia de você ter o algoritmo fundamental. Essa é a ideia. Porque existe uma incompletude intrínseca na maneira de formular tudo o que é. Então, por exemplo, vamos definir qual é o algoritmo fundamental que gera tudo, tá bom? Então, ou seja, a partir desse algoritmo, todas as derivações vão estar contidas num sistema de predições, tá? Da mente de Deus. O problema desse algoritmo que habitaria a mente de Deus é que ele assume que existe uma completude na maneira de prever as coisas. Só que, eventualmente, existe uma incompletude intrínseca, que é uma incompletude que está na própria essência da matemática. E você não vai conseguir nunca ter esse algoritmo pela própria definição do que é um algoritmo. Entendi. O que no fundo é simples de entender. Só que a hora que a gente vai converter isso em equações e tudo mais, você vai chegar numa coisa alguns teoremas muito complexos. Não, imagina, para você provar que isso é verdade, imagino que... Pra provar a inconsistência matemática do universo, tá ligado? Exato. Assim, eu conheço gente, depois eu posso até indicar um cara pra vocês falarem. Talvez a pessoa mais inteligente que eu já vi na minha vida é o meu melhor amigo, por sinal, que é o Fábio Tal. Ele é um matemático, hoje em dia é professor titular do IME da USP. E ele é um cara que ele consegue colocar isso de uma maneira muito séria, porque ele conhece toda essa matemática. Então talvez seja uma pessoa legal para vocês conversarem sobre isso. E existem outros, tá? Mas o ponto... desculpa. Não. É que eu só acho que se falou algoritmo de Deus, eu acho que é o oposto. Na minha visão, eu não acredito nessa visão que o argumento que eu dei é destino. Existe uma lógica, existe a matéria, existe a lógica pelo qual a matéria funciona, portanto, tudo está predeterminado, nada do que a gente faz é realmente uma escolha. Aí está na questão da escolha. É sempre algo que a gente ia escolher isso porque é a lógica da vida. Eu não concordo com isso, eu não acho isso. Só que eu não acho que esse algoritmo tem a ver com Deus, justamente o oposto. Porque se esse algoritmo fosse verdade, a ideia de Deus não faz sentido. Muito bom, muito genial o que você falou, enormemente verdadeiro. Você não precisa de Deus para falar desse assunto, eu só usei a palavra Deus porque fica bonitinho. É isso mesmo. O algoritmo essencial. Talvez o algoritmo essencial não exista, porque existem hipóteses sobre como a gente pode criar fórmulas essenciais sobre as coisas que dizem que sempre haverá uma incompletude. Esse é o ponto, tá bom? E isso, na verdade, é um ponto que me deixa muito feliz, pelo qual ele aponta que talvez... Porque eu acredito em Deus, tá? E isso me aponta
que a hipótese de Deus, pelo menos, tem mais força na minha mente. Porque se fosse um matemático que dissesse que, porra, tá aqui escrito na matemática que tudo já foi pré-determinado, não faz sentido ter Deus. Por que Deus ia criar esse jogo e não dar livre-arbítrio? Por que ele vai querer ver um filme que ele mesmo escreveu, tá ligado? Mas aí a gente tá entrando numa parada filosófica que eu acho muito legal. Não sei se o seu público vai ter interesse. Ah, vai. Não. Então, por mim, podemos discutir essa parada muito legal. A propósito, é melhor você olhar por um outro lado, tá? Que assim, minha sugestão para você. Que é a seguinte. A questão do livre-arbítrio, ela não necessariamente ela precisa ser relacionada diretamente à questão da estocasticidade das decorrências ao longo do tempo, tá bom? Isso é... Eventualmente você pode dizer o seguinte, não existe livre-arbítrio porque para eu tomar uma ação e para eu processar alguma coisa na minha consciência e para eu ter um sentimento ou o que quer que seja, existe um processo que é estruturado dentro do sistema nervoso. E quando ele chega nessa etapa em que ele surge a consciência, na verdade ele está sendo lido. Ele não está sendo produzido. Esse é um argumento bem mais palpável, bem mais forte. Então, por exemplo, assim, eu lembro de uns experimentos que eu fiz com isso, assim, eu conseguia prever com 99% de certeza a opção que alguém ia ter numa tela. Inclusive tem um negócio que eu fiz lá que dava para prever antes da pessoa quer saber que eu ia perguntar isso para ela. Tá, isso aí eu não sou... não, tem um monte de gente que fez isso, tá? Claro. Então, por quê? Porque os processos decisórios são construções que acontecem em camadas dentro do cérebro, alguns milissegundos antes de você efetivamente deliberar, você tem uma pré-construção. Então, esse seria supostamente um argumento contra o livre-arbítrio muito mais consistente, que não depende necessariamente de você falar de toda a capacidade preditiva, porque a gente está... Ela é uma discussão meramente teórica. Entendi. Tá? E a incompletude matemática, na verdade, ela não tem nada a ver muito com essa discussão, porque ela é uma discussão que está muito mais dentro da própria filosofia da matemática. Tá? Tem um cara chamado Gödel que escreveu sobre isso, tá? Na verdade criou um teorema e a partir dele um monte de filosofia em torno que gerou esse papo todo. E que eu fico até com vergonha de ficar falando muito, que os matemáticos acham que é a maior bullshitagem ficar conversando essas coisas. Tá? Porque de derivações conceituais, filosóficas e neurocientíficas em cima dos... Ele acha que não dá para determinar nada disso, só se importa com a matemática. Exatamente, que todo mundo que faz está forçando uma barra monstruosa. Mais interessante, pô. Exatamente. De matemática. Não, a matemática é um tipo de louco legal, tá? Não, eu gosto pra caramba, mas eu gosto de discutir sobre as loucuras que eles inferem também. Exatamente, só que eu quero ter liberdade de brincar em cima. Mas matemática em geral, o matemático bom mesmo, assim, dos grandes do mundo, não acham essa discussão tão séria, tá? Mas fecha o parênteses aqui, não importa. A questão é que eu acho que a gente tem uma discussão de livre-arbítrio que é muito mais importante hoje em dia, que é essa. Então, por exemplo, se eu faço uma neurocirurgia e através dela eu insiro circuitos cerebrais usando a chamada neuroprotética, tá? Então, coisas que eu posso eventualmente estar mapeando no seu cérebro através de, por exemplo, eletrodos, aquilo que você está formando em termos de inputs cerebrais e através de um algoritmo, né, de chamada inteligência artificial, prever alguns milissegundos antes da chegada à consciência, algumas coisas. Não todas, tá? Não pensamento abstrato, nada disso. Até se vocês quiserem que eu comente um lance do Elon Musk e do rei do caô, tem muito a ver com isso. Mas daqui a pouco eu chego lá. Claro. Só para pegar esse ponto como essencial, essa é a verdadeira discussão do livre-arbítrio hoje em dia do ponto de vista científico. Porque, de fato, os processos decisórios, os processos perceptivos, né, e as representações mentais na consciência, que em última análise são percepções, eles têm, e os processos motores, fundamentalmente, eles não são simplesmente emanações de si mesmo, eles são leituras que você faz de si mesmo. E elas tomam tempo, tá? Então elas têm... E não é o tempo... no sentido que os físicos tomam. Não. É o tempo do mundo físico, do mundo newtoniano, tá? Milissegundos, assim, tá? Não é o tempo. Não, milissegundos. Toma tempo esse troço. E aí você consegue ter toda uma coisa que fala, puta, que belo livre-arbítrio é esse que eu consigo saber o que a pessoa vai fazer antes dela própria, entendeu? Mas então, aí dentro dessa discussão, eu acho que cabe, tipo, existem ações... A gente tem o nosso sistema automático. Sim. Né? Que é um sistema... 90% do cérebro, ele tá fora